Olá, meu nome é Christopher, eu sou recém-formando pela Unirio em licenciatura em matemática e estou aqui para iniciar a apresentação do nosso trabalho, que teve como título Ensino da Matemática em Tempos Modernos, a utilização de instrumentos mediadores na aprendizagem que contribuem para a autonomia do aluno na resolução de problemas. Bem, para o início da nossa contextualização, eu comento que para os professores há uma preocupação de como propagar conhecimentos incorporados a uma estrutura social hierarquizada e em permanente renovação. É um desafio para eles lidar com os novos saberes que a sociedade contemporânea exige e que a contribuição terá a esses novos saberes na educação do futuro. Tem-se como notabilizar que a sociedade atual visualiza como as formas distintas de associar no ambiente escolar uma formação mais humana, conectando conhecimentos passados, modernos e contemporâneos, devidamente circundados pelo avanço tecnológico. Interessante é equiparar com a colocação do mestre Paulo Freire, onde menciona que o educador necessita ser um profundo conhecedor do próprio homem. Portanto, compreendemos que a formação dos docentes é a base para a escola de qualidade, pois não bastam apenas equipamentos tecnológicos, espaço físico, mobiliários, antidocentes capacitados para fazer o seu trabalho, em ação coletivas, com os educandos compreendendo o seu estar no mundo, o seu fazer, fazendo-se. Devemos exibir saberes necessários à educação do futuro. As cegueiras do conhecimento, o erro, a ilusão, tratam da cegueira com que a educação conduz o conhecimento. O conhecimento está, em certo estágio, ameaçado pelo erro e pela ilusão, e é dever da educação nortear a correta direção e sentido. Realçar o risco do erro provocado pelas perturbações aleatórias ou de ruídos em qualquer transmissão de informação, em qualquer comunicação de mensagem. A educação precisa ensinar a condição humana com base na razão, sem esquecer-se da emoção. Os princípios do conhecimento pertinente corresponde tratar como a educação do futuro precisará estar alicerçada na inteligência geral, sem fragmentações, a fim de resolver problemas complexos no processo do conhecimento. Pensar o geral e o particular simultaneamente, pois está relacionado. Ensinar a condição humana, tratando de forma que a educação deverá ilustrar a unidade de espécie humana e a diversidade das culturas. Ensinar a identidade terrena, relatando as consequências do medo, que tomou conta do século XX, devido ao massacre ideológico visando o poder econômico. A falta de explicação lógica para tais fatos desafia a educação a encontrar um meio de ensinar com coerência e a ética da compreensão. Enfrentar as incertezas, fala das incertezas históricas ao longo do tempo. O surgimento do novo não pode ser previsto, senão não seria novo. O progresso da história emerge a contar de fatos derivados de inovações ou de criações internas ou locais e são tratados como desvios em relação à normalidade. Essas incertezas poderão ser ensinadas à luz do processo histórico da humanidade. Ensinar a compreensão trata do problema da compreensão. Evidencia que a educação do futuro deverá ensinar a compreensão mútua como condição e garantia da solidariedade humana. Aprender intelectualmente em conjunto, envolvendo a empatia e proteção semelhante. A ética do gênero humano trata da inseparabilidade do gênero humano, como trilogia, indivíduo, sociedade e espécie. No processo educacional, é fundamental guiar as relações entre os indivíduos, pois não são apenas indivisíveis, porém coprodutores. Nessa conjuntura, impulsiona que para propor um modo de vida em conjunto tão diversificado, é necessário que no futuro agregue pensamentos complexos, capazes de absorver a formação de soluções inclusivas, irrestritas ou integrais. Necessário será uma superior participação do homem e da sociedade, uma nova consciência humana e, consequentemente, uma solidariedade planetária do gênero humano. Nesse contexto, é preciso enfatizar que o professor necessita atuar previamente como mediador e facilitador do processo de ensino-aprendizagem, enquanto que as metodologias ativas como instrumentos das práticas pedagógicas que circundam o aluno. Isso impulsionará a seres edificadores incumbidos do próprio domínio, sapiência e cognição.
O professor precisa comungar seus saberes com os discentes, transmitindo o que conhece, tendo auxílio dos meios estratégicos de ensino como mecanismo das metodologias ativas. O docente necessita ser distinto nos critérios ou artifícios tradicionais, promovendo ao aluno e a si próprio o desenvolvimento racional, tendo integração como um todo o corpo estudantil. Isso estimulará a construção do conhecimento, dando estímulo no que tange ao aprendizado. A atualização e aperfeiçoamento na linguagem atual são preponderantes no mundo globalizado, estando atento ao que desperta a concentração do aluno e assim perceber o cenário vivido pelos discentes. Olá, eu me chamo Henrique, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Unirio e atualmente estou cursando no último período. Bom, dando continuidade na nossa apresentação, vou falar um pouco sobre a motivação que nos levou a realizar esse trabalho. Bom, o objetivo principal dessa pesquisa foi analisar o papel do professor quanto ao uso de instrumentos mediadores em sua prática de ensino. A aprendizagem significativa, a teoria da aprendizagem significativa, ela vai dizer que o material de aprendizagem ele deve ser potencialmente significativo para o aluno. E com base nessa teoria, nós consideramos que as práticas docentes elas devem ser inovadoras em sala de aula, colaboradoras na construção do conhecimento matemático e desafiadoras no sentido de beneficiar o aluno na resolução de situações problemas. E para enriquecer o nosso trabalho e fundamentar as nossas conclusões, essa pesquisa ela foi realizada com 62 professores atuante no ensino fundamental 1, fundamental 2 e ensino médio. E com base nas informações obtidas, nós poderemos discutir os resultados, traçar um perfil do professor e observar como está o seu papel inovador perante o processo de ensino-aprendizagem. E as questões abordadas nessa pesquisa foi em relação ao tempo que o professor exerce a função no magistério, qual tipo de instituição de ensino que ele atua, o nível de ensino, se é fundamental 1, ensino superior, ensino médio, qual é a formação acadêmica do professor, a faixa etária, se ele utiliza a história da matemática na apresentação de conteúdos, se ele conhece ou faz uso de algum instrumento mediador na construção de conceitos matemáticos, se ele teria interesse em aprimorar sua prática de ensino, caso ele faça uso de instrumentos mediadores, quais são os mais adequados em sua realidade, quais instrumentos mediadores ele comumente utiliza em sua sala de aula, em que momento da aula ele utiliza esse instrumento mediador, que relevância ele daria para a utilização desse instrumento, que período da pandemia, nesse período da pandemia, ele utilizou algum recurso novo no processo de ensino, quais os objetivos que ele utiliza na aplicação desse instrumento mediador, e se ele concorda que a utilização de instrumentos mediadores no processo de ensino-aprendizagem contribui para uma aprendizagem significativa. E para compreender o perfil e a percepção dos entrevistados frente ao tema, foi necessário destacar algumas informações contidas no nosso formulário. Como, por exemplo, embora 48%, a grande maioria dos entrevistados, tenham até 5 anos em exercício no magistério, a maioria desses entrevistados já conheciam ou faziam uso de instrumentos mediadores. E a totalidade, ou seja, 100% desse grupo de 62 pessoas, teria o interesse de aprimorar a prática de ensino utilizando novos recursos didáticos. E que 55,9% dos entrevistados eles consideram de extrema relevância essa utilização dos instrumentos mediadores, pois contribuem para uma aprendizagem significativa. Outro dado interessante nessa pesquisa foi o tipo de instrumento mediador que o professor utiliza em sua prática. Então nós observamos aqui xadrez, GeoGebra, YouTube, que são os mais cotidianos, mas fora isso tem gibis, cubos, réguas para anotação, o Wolfram, o Excel, o AutoCAD, ou seja, uma série de recursos que contribuem e colaboram positivamente para uma aprendizagem significativa. E para finalizar os dados dessa pesquisa, alguns objetivos apontados pelos professores
se destacaram quanto à utilização da aplicação dos instrumentos mediadores, como, por exemplo, introduzir um novo conteúdo, proporcionar autonomia do aluno na resolução de problemas, estimular e desenvolver o raciocínio lógico matemático, exercitar conteúdos teóricos e aprimorar conhecimentos já adquiridos. Olá, meu nome é Juliana, sou licencianda em Matemática pela Unirio através do consórcio CEDERJ e estou aqui para falar sobre as conclusões finais do trabalho que realizamos, cujo tema trata do ensino da matemática em tempos modernos. Mais especificamente sobre a utilização de instrumentos mediadores à aprendizagem que contribuem para a autonomia do aluno na resolução de problemas. Bom, este tema ele busca tratar meios e métodos que facilitem a absorção do conhecimento e sua aplicabilidade na prática cotidiana, pois o aluno irá se deparar com situações onde será de extrema importância a autonomia para resolver tais problemas. Nossa missão, como educadores ou futuros educadores, é garantir uma plena transmissão do conhecimento e, além disso, construir um aluno capaz de se tornar independente, elaborando e construindo soluções por si só, sem o auxílio de outrem, pois, durante sua vida, o mesmo passará por etapas onde será avaliado individualmente e tornar-se-á necessário demonstrar todo o conhecimento absorvido durante sua trajetória, seja por meio de provas, entrevistas de empregos ou demais situações. Para tais finalidades, buscamos conhecer métodos utilizados atualmente por profissionais atuantes na área da educação, que nos serviram como princípios norteadores de como anda a inovação que facilita a transmissão versus a absorção do conhecimento. Procuramos levantar dados para concretizar nossa pesquisa e concluímos que a metodologia inovadora tem ganhado espaço, tirando os professores, até mesmo os mais habituados a métodos tradicionais, da zona de conforto e trazendo tecnologia e inovação ao ensino. Com isto, podemos observar educadores preocupados em ressignificar sua prática docente. Através de dados estatísticos, podemos perceber que os que não adotam tal prática ou não fazem uso da tecnologia é a minoria, abrangendo apenas 8% dos entrevistados. Porém, verificamos o interesse de 100% dos entrevistados em aprimorar sua prática de ensino utilizando novos recursos didáticos. Contudo, podemos concluir que os professores não estão poupando métodos para prender a atenção do aluno e tornar o ensino atrativo e dinâmico. E com a pandemia, a utilização de meios tecnológicos foi extremamente necessária para que a escola não parasse. E, como consequência, muitos professores foram obrigados a se adaptarem a meios tecnológicos. Acreditamos num novo momento para a educação. Momento este que o obsoleto já não fará mais parte do processo ensino-aprendizagem, pois aliada a grandes teorias de grandes nomes da educação, instrumentos mediadores colaboram no sentido de aprimorar conhecimentos, promover interação, dentre outros. Para a nossa pesquisa realizada, não poderíamos deixar de buscar auxílios de registros deixados por grandes nomes da educação. Portanto, vamos a nossas referências bibliográficas. Consultamos o livro Pedagogia da Autonomia, escrito por Paulo Freire, o livro A Formação Social da Mente, por Levi Vygotsky, e também utilizamos a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, e também um texto de José Moran, que tem como título Mudando a Educação com Metodologias Ativas. Esse texto ele encontra-se na página ECA, Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, a USP.